Um bom sábado a todos vocês. Estamos numa semana de feriado, né? No final de semana de feriado aí prolongado e grande, mas queremos desejar a vocês um feliz sábado, que Deus possa estar abençoando conosco, pois estamos juntos na casa de Deus para honrar e para bendizer o santo nome de Cristo. Vamos pedir para você que se levante e vamos fazer uma oração. Pai querido, te agradecemos por esse sábado, porque o Senhor é bom conosco, o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, tantas alegrias, e pedimos que o Senhor nos conserve na Tua paz, e que Tua presença esteja nessa igreja, e com cada membro, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé e vamos cantar? Santo somente o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Pode sentar. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Gostaria de chamar aqui primeiramente o pastor Chagas, que vai estar aqui na frente agora, e ele tem algumas palavras para nos passar. Irmãos, bom dia. Eu quero desejar um feliz sábado a todos vocês. Eu não vou contar a historinha para vocês hoje, vai ser uma outra pessoa, tá bom? Mas vocês aguardem um pouquinho, porque o tio tem um recado para a igreja. Aí depois nós teremos a historinha, está bem? Hoje, irmãos, eu passei aqui especialmente para poder apresentar a vocês a nova família pastoral, pastor Gilson e Sara, e a Cora está aqui também, né? Está aqui, por bondade, fica em pé um pouquinho, né? O pastor Gilson e a Sara e a Cora foram... Eu estive aqui recentemente, já mostrei a foto de vocês aqui para a igreja, mas hoje eu tenho a honra de poder apresentá-los ao vivo e a cores, né? E é uma honra para mim, porque são dois amigos, tive a honra de recebê-los lá em Maringá, quando em 2015... eles estavam recebendo o primeiro chamado para ser pastores, era o pastor jovem, da segunda maior igreja da União Sul-Brasileira, que é a Igreja Central de Maringá, onde trabalharam um bom tempo, depois atuaram na igreja da Vila 7, em Maringá, que é uma igreja de universitários,
E depois disso assumiram o distrito da Faculdade Adventista do Paraná, que já foi conhecido como IAP, e estiveram lá até fevereiro, aliás, até julho, né? Até julho agora de 2023. E nós os recebemos aqui em nossa associação e desejamos, pastor Gilson e Sara, que vocês sejam muito bem-vindos junto com a Cora. E esta é a igreja mais nova, eu creio, de Curitiba. A igreja mais nova de Curitiba, que é a igreja do Batel. E eu quero dizer à igreja que é uma família que Deus tem usado. O pastor Gilson tem uma experiência em seu ministério de trabalhar com jovens, mas é um pastor versátil, que trabalha também num nível elevado com os adultos. E eu tenho certeza que a estada deles aqui somará ao crescimento da igreja e à edificação da igreja no preparo para a volta de Cristo. Desejamos, portanto, que vocês sejam bem-vindos e que Deus possa usá-los aqui grandemente durante a estada de vocês. E eu espero, irmãos, que o pastor Gilson, o pastorado aqui do pastor Gilson, seja o último desta igreja. Amém. Amém? Amém. Que logo Jesus venha e nós estejamos reunidos no céu para todo sempre. Eu sei, nós temos pouco tempo, mas eu vou convidar aqui, Samuel, você, os anciãos da igreja, por gentileza, se puderem vir aqui à frente rapidamente. Nós iremos orar agora aqui pela nova família pastoral e orar também pela igreja, nesse momento em que os recebemos aqui como pastores desta comunidade. Que Deus possa abençoar. Aqui nós estaremos em pé, a igreja pode permanecer como está, em reverência, nós iremos orar. Pai amado, nesta manhã, esta igreja está iniciando um novo ciclo, recebendo um novo pastorado, e nós queremos agradecer ao Senhor, porque é o Espírito Santo quem dirige a igreja, é o Espírito Santo quem nos vocaciona, é o Espírito Santo quem concede dons, e nós te louvamos pelos dons que o Senhor deu ao pastor Gilson e também a Sara, a quem o Senhor escolheu para pastorear essa igreja. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Espírito Santo os revista da sabedoria do céu e da autoridade de Cristo, para que eles possam liderar essa igreja junto com os anciãos e os demais líderes e fazê-los motivados pelos sentimentos do coração de Jesus Cristo. Que haja, ó Deus, prosperidade aqui na sua obra, que a igreja possa atuar de forma unida e disposta a cooperar com esta causa sublime de proclamação da esperança a este mundo em angústia, anunciando que há esperança em Jesus Cristo e que em breve Ele virá para nos salvar. Nós queremos pedir que o inimigo não tenha poder sobre esta família pastoral e também, ó Deus, não tenha poder sobre esta igreja, mas que juntos eles estejam atuando em nome do Senhor para a edificação do seu reino e também, sobretudo, para honrar o seu nome e preparar pessoas para a eternidade. Que o pastor Gilson tenha a autoridade do céu ao abrir a sua palavra para orientar a igreja. Que ele tenha sabedoria para aconselhar, para orientar, para planejar com toda a liderança e para executar ações que promovam o crescimento do seu reino nesta terra. Abençoa-o juntamente com a Sara e a Cora, para que eles sejam um exemplo para as famílias da igreja, para que Cristo possa ser visto neles, de maneira que o nome do Senhor seja honrado e exaltado. Tudo confiamos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, crianças. Bom dia, igreja. Que alegria, mais uma vez, a gente estar aqui na casa de Deus, né? Me digam uma coisa, vocês gostam de animais? Sim? Você gosta de ovelha? Ai, elas são muito fofinhas, né? E vocês têm algum animalzinho de estimação? Sim? Você tem também? Não? Qual que você tem, Bonnie?
Gato? 6? Meu Deus, 6 gatos. E você, Enzo? Um cachorrinho? Você tem, Benjamin? A Puck? A Puck é o quê? É um cachorrinho. E você, Isa? Tem? Olha! E você tem um bichinho de estimação, um animalzinho? Meio tímido. E você? Um cachorrinho. É muito legal, né? 2? Eu também tenho. Vamos ver lá na imagem, lá, ó. Uma vez eu e o Logan é meu filho, ele estava numa feira com desbravador e tinha uns cachorrinhos para doar. Olha lá. E ele quis um cachorrinho, lá era bem pequenininha. Mas aí a gente levou ela lá para casa. Pode pôr o próximo, fazendo favor? Ali, não sei se vai rodar, é um videozinho. Quer ver o Logan brincando? Ela tinha acabado de chegar, ela estava numa feira sendo doada. Não tinha quem amasse ela. Aí o Logan trouxe para casa, deu bastante carinho. Quer ver como ela está grande agora? Olha lá o tamanhão dela. Ela cresceu. Sabe como que é o nome dela? É a Cookie. A Cookie. Então... e quem que fez os animaizinhos? Jesus, Deus, Ele que fez os animaizinhos. E Ele quer que a gente cuide muito dos animaizinhos, né? Igual a gente cuida das pessoas. A Marie? Na Bíblia está escrito, quer ver? Deixa eu abrir aqui meu celular e ver a passagem. Lá na Bíblia... No livro de Mateus 25:40, está escrito assim, ó. Uma Bíblia bem grande você tem? Então, na Bíblia está escrito assim, ó. Quando fizerem isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. E a gente pode também usar para os animaizinhos, né? Que quando a gente cuida dos animaizinhos, é como se a gente também estivesse fazendo bem para Jesus. Ellen White, ela também gostava de cuidar dos animaizinhos. Certa vez ela estava lá onde ela morava e tinha um senhor que estava com um cavalo. Só que ele colocou o cavalo, normalmente ele leva, né? Ele puxa a carroça, ele para trabalhar lá no campo, na lavoura. Ele leva as pessoas, ele carrega peso. Mas só que aquele senhor, ele estava pondo muito peso em cima do cavalo. Aí não pode, né? A gente tem que ter um ponto certo. E a Ellen White, ela pegou e chamou a atenção daquele senhor. Então, fica uma lição para a gente, que quando a gente vê alguém maltratando os animais, a gente também pode falar uma palavra de amor para essa pessoa e dizer que não pode fazer mal aos animaizinhos, que a gente tem que cuidar. Ellen White, ela gostava muito dos animaizinhos, ela tinha outros bichinhos. A neta dela falou que sempre ela cuidava dos pintinhos que ela tinha lá, pequenininho, quando nascia, ela colocava na mão dela e cuidava deles. E ela fala que a gente tem que cuidar muito dos animais. Eu até tinha pedido para a Adeline o livro que fala A Ciência do Bom Viver. Mas eu não achei ela a hora que eu cheguei em cima do horário. Lá está falando que a gente tem que cuidar dos bichinhos, cuidar dos animais. Quem aqui que se compromete a cuidar dos animais? Eu também. Cuida do jardim, isso. E lá no jardim também tem bichinhos, né? Muito bem, parabéns. É muito legal. Também tem vida. E hoje, então, quando vocês lembrarem cá... Também a gente pode cuidar dos animaizinhos, né? Também a lagartixa tem que cuidar. Então, hoje, quando vocês chegarem em casa,
cada um lembrando de Deus e lembrando, então, de cuidar dos animaizinhos. E quando a gente também lembra de Deus, a gente também lembra das pessoas, né? Da natureza, como ela cuida da natureza. Então, vamos cuidar de todas as coisas que Deus fez, tá bom? Vamos fazer oração agora? Vamos fechar o olhinho. A Isabela vai fazer oração, então, para nós. Pode orar. Pai nosso que está no céu, muito obrigado por hoje. Faça que hoje seja um dia muito abençoado pelo Senhor. Muito obrigado porque temos a honra e glória de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, porque queremos aprender cada vez mais como Tu é poderoso. Faça que o Senhor chegue logo para todo mundo ir com o céu junto com você, Pai, porque sabemos que a nova Jerusalém vai ser um novo mundo. Muito obrigada porque o Senhor nos cuida e nos cuidou até vir aqui à igreja, a sua casa. Muito obrigada por hoje. Faça que todo mundo fique bem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Isabela. Queridos, esse momento é um momento muito especial e principalmente porque em algum momento você passou nessa semana por dificuldade, ou por angústia, ou por ansiedade, ou por algum momento que você está falando, Senhor, o que está acontecendo? O que essas coisas estão acontecendo comigo? Se você tem esse real desejo, essa vontade de colocar todos os seus anseios aos pés de Cristo, eu vou pedir que você venha aqui na frente, ou levante da onde você está, que nós iremos cantar e teremos um momento de oração especial para você. Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sábado e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Desde as últimas horas da sexta-feira, ao sol se pôr, você já pensou que nós estamos recebendo ou sendo abençoados pelo sábado? A diferença do sábado que faz na vida de cada um de nós. À noite o sono é diferente, ao levantar hoje é diferente, e depois o privilégio que esse nosso Criador nos dá, de virmos a esse lugar como família, nos reunirmos aqui, a fim de recebermos as bênçãos da abertura da sua palavra. Que privilégio, irmãos! Muitos não têm esse privilégio. Nós temos, como povo de Deus, como família de Deus, estar neste lugar para recebermos as suas bênçãos e termos uma vida melhor, uma vida cheia de amor e de graça dada pelo nosso Deus. Vamos nos ajoelhar para agradecermos a esse Deus maravilhoso. Querido Deus e nosso bom Pai, de amor, de bondade e de misericórdia, estamos muito felizes de estarmos aqui, junto com os nossos irmãos, como uma família que queremos te adorar. Queremos dizer que o Senhor é maravilhoso, bondoso, que o Senhor nos dá tantas e tantas bênçãos que nós nem merecemos, mas agradecemos pela tua bondade, Senhor. Hoje, nesse teu santo dia, queremos sentir a tua presença, que teu santo e bom Espírito possa estar sobre cada um, que possamos sair daqui repletos desse teu amor, para levar a mensagem, para fazermos brilhar a tua luz nesse lugar. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos entendimento, abre a nossa mente para que possamos compreender cada vez melhor a sua palavra. Viva em nós para que possamos nos preparar e preparar os nossos vizinhos aqui para a eternidade. Abençoa cada um que está aqui, que tem seus problemas. O Senhor conhece a cada um, Senhor. Atende às suas necessidades, Senhor. Colocamos tudo em tuas mãos, porque o Senhor conhece e atende segundo as tuas bênçãos. Fica conosco nesse sábado. De maneira especial, abençoa o pastor que está chegando conosco, que hoje, ao trazer a palavra, que nós possamos estar mais perto de ti. Abençoa cada um dos teus filhos. Nesse momento, te pedimos por Jesus. Amém. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos chegarmos aos seus pés. Santo é nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Em nós então o seu querer. Como povo de Deus, irmãos, nós temos um privilégio muito grande. Além de podermos devolver ao Senhor o nosso dízimo, nós também podemos doar a nossa oferta para que o Evangelho de Deus seja pregado em todo o mundo. Nesse momento, então, nós teremos o privilégio
de participar desse momento tão especial da oferta. Cantemos? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, nosso Deus, porque tudo que somos e temos vem do Senhor. Aceite a nossa gratidão por termos podido participar desse momento tão especial de oferta. Queremos pedir que estes recursos sejam empregados para a pregação do Evangelho. Abençoe esta igreja em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês têm algum motivo para sorrir? Tem ou não? Nós temos motivos ou não temos? Lá em casa, quando nós vamos fazer o culto com as crianças, às vezes os meus filhos: filho, o que você tem para agradecer? Nada. Como assim? Ah, pela vida e pela saúde. Só isso? A gente consegue fazer melhor, né, queridos? Como diz, as bênçãos que nós temos, muitas vezes nós esquecemos, né? Por isso nós temos que lembrar. E para lembrarmos, vocês têm que ficar em pé. Não tem como se agradecer a Deus nesse estado, sentado no conforto. Por isso nós vamos cantar uma música que eu creio que encaixa muito bem agora, nesse momento, que é Sorria. Vamos sorrir um pouquinho então? 1, 2, 3... Não tem como você ficar parado. Vamos cantar? Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou.
igreja? Só vocês? Se os amigos? Se os amigos Vivem o quê? vivem tão triste, É por quê? você deve sempre cantar. Por quê? Pois quando juntos cantamos, O que acontece? a alegria vai começar. E sentimos que somos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Igreja? Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Você tem certeza que ela vai mudar? Você tem certeza, queridos? Eu não ouvi um amém, gente. Você tem certeza disso? Então vamos cantar. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. na dor cruel. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sente essa fé? Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus não é muito bom conosco? Ele é ousado. É ou não é? Ele tira você de todos os lugares que você tem dificuldade e faz de tudo para que possamos estar aqui juntos. Por isso nós iremos cantar agora Ousado Amor. É um medley que nós vamos cantar. A primeira música é Ousado Amor e ele é como ele transforma o nosso caráter. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Isso é impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. De Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que esconde
O que aconteceu? Veio Cristo. O que aconteceu? E tudo se fez. O que fez? Diferente. Ele chega ao que vejo no escuro, o que funciona no mundo do meu coração. Ele espalha o barro. Espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. O que ele é? Luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Igreja, só vocês. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servindo na cruz para todo cansado. Que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tudo. O Senhor é tudo em nossas vidas. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ajudar. Bom dia. Tudo bem com vocês? Feliz sábado. Não sei se você cumprimentou hoje alguém que está perto de você, desejou um feliz sábado, dê um sorriso para essa pessoa. Se você não fez, aproveite talvez, ou faça de novo, né? Fala para essa pessoa o quanto ela está bonita hoje. Seja muito bem-vindo à casa de Deus. É uma alegria a gente poder estar aqui. Mas antes de eu dar um alô para vocês, eu queria convidar a Sara, minha esposa, eu queria que ela desse uma saudação aqui para a igreja. Chega aí.
Olha o silêncio aí. Pessoal, essa é a Sara, minha esposa. A Gilson me mete em cada uma. Feliz sábado. A gente está muito feliz de estar aqui, né, gatinho? Eu vou falar o que eu falei lá na igreja do Guabirotuba. A gente não gosta de frio. A gente odeia frio. A nossa família é alma solar. Eu, Gilson e Corinha, a gente gosta de sol. Mas, em contrapartida, a gente gosta de gente. Então, a gente gosta de estar junto. Inclusive, agora a gente está morando uma temporada com uma família de 5 pessoas. A gente gosta de estar juntinho. A gente gosta de muvuca, a gente gosta de alegria, a gente gosta de comer junto. A gente gosta de fazer muitas coisas juntos, assim, com amigos, com a igreja. E eu espero que a gente, nessa temporada que a gente vai passar aqui, que seja uma temporada muito gostosa, muito leve, sabe? Que juntos, para a glória de Deus, a gente faça essa igreja crescer, ficar ainda mais linda. E no que vocês precisarem da gente, né, gatinho? Estamos aí para somar com a igreja, e é isso. Fechou. Pessoal, essa aqui é a Sara, vocês vão amar muito mais ela do que eu. Obrigado. Pessoal, a gente está chegando em Curitiba, a gente está vivenciando um momento de muitas intensidades, né? A gente, só para vocês terem uma noção, nós estamos há 60 dias fora de casa, vivendo em malas, né? A gente saiu de férias, viajou e ficou um mês. Quando voltou, a gente viajou de novo, ficamos uns 3 dias lá no IAP, depois a gente viajou para Mato Grosso, foi fazer uma semana de oração, então nem saí da semana e vinda, foi mais ou menos uns 10 dias. Quando a gente chegou no Mato Grosso, a gente recebeu o chamado para vir para cá. Então, a gente saiu de Cuiabá, a gente até chegou a pensar, não, vamos sair de Cuiabá, a gente vai diretamente para Curitiba. Aí a gente lembrou que a gente estava saindo de Cuiabá, que estava 40 graus, e a gente estava vindo para Curitiba, que estava 14 graus. Falei, não vai dar, a roupa não combina, então vamos ter que fazer um pit stop lá em Maringá. A gente parou, trocou a mala e veio para cá. Então, nesse processo, a gente está mais ou menos uns 60 dias. A gente ainda não conseguiu a casa. Então, essa semana eu estou tendo o privilégio de poder, eu, Sara e Cora, de poder morar com uma família muito querida, que eu, a propósito, já vou apresentar essa família para vocês, tá? Eu gostaria de apresentar para vocês uma família. Irmãos, assim, eu estou fazendo minha parte, tá? E a minha parte é recrutar eles aqui para a igreja do Batel. Então, assim, aí eu vou apresentar para vocês me ajudem, tá certo? Beleza? Aí vocês recrutam eles também, tá bom? Deixa eu apresentar para vocês. Eu vou pedir aqui, ó, pastor Tiago, por favor. Eu vou convidar, vem aqui na frente, pastor Tiago, por favor, pastor Tiago, Ana Raquel, o Arthur, o Lucas e o Rafa. Deixa eu chamar, não, eu vou chamar, os meninos vêm, porque eles podem vir aqui. Deixa eu apresentar para vocês essa família também, que é uma família que está chegando aqui na nossa associação. E assim, eu tive a grata surpresa e alegria de poder reencontrar eles aqui. Deixa eu explicar. Quando eu cheguei no Brasil, e daqui a pouco eu já falo para vocês de onde eu vim, quando eu cheguei aqui no Brasil, então, eu morei 4 anos em Pernambuco, em Recife, né? E algumas famílias me receberam lá em Recife, e uma dessas famílias é a família do pastor Tiago, os pais, os irmãos dele, juntamente com a Ana, e a gente conviveu. Então, eu morei 4 anos em Recife, numa igreja lá, a gente conviveu juntos na igreja, nós lideramos lá a igreja juntos, e a gente foi para o seminário juntos, nós estudamos juntos, e aí, depois que a gente formou, ele foi trabalhar no Nordeste, e eu vim aqui trabalhar no Sul, né? E aí ele chegou uns 20 dias antes, praticamente, uns 20 dias antes, ele foi chamado para trabalhar aqui, a gente se encontrou. E a gente está morando na casa dele, esses dias que a gente estava sem lugar para morar. Inclusive, acho que os irmãos... Não aguento mais, Gilson. mas esse é o Tiago. A gente já morou muito tempo, quer dizer, a gente já conviveu muito tempo junto, né? Eu acho que já deu, né, Tiago? A gente está nesse processo tentando encontrar uma casa aí.
Mas o pastor Tiago é o pastor do Colégio do Bom Retiro, e ele é um pastor muito criativo, muito legal, e eu acho que ia ser muito legal a gente ter ele aqui com a gente, tá bom? Depende dele, e de vocês também. Então, assim, né, vamos segurar eles e não deixar eles saírem. A gente já teve uma vantagem, porque até agora eles estavam indo na Central, foi a igreja que eles frequentaram até então, e aí a gente já ganhou com um ponto, né, que tem estacionamento aqui, né? Então eu falei, tem estacionamento nessa igreja, então já dá para se garantir, né? Então, mas pastor Tiago, seja muito bem-vindo, tá certo? É uma alegria. Eu estou te apresentando aqui, né? A Ana, o Arthur. Eu tive o privilégio de ver todos esses meninos aí praticamente no período da gravidez da Ana. Então, desde quando eu cheguei, eu vi o Arthur na barriga. Então, assim, a gente conhece, convive bastante juntos, e seria uma alegria poder tê-los aqui conosco também. Eu acho que a nossa igreja ia ganhar muito com essa família, tá certo? Então, que Deus abençoe muito vocês, e sejam muito bem-vindos a Curitiba. E vamos sobreviver ao frio juntos aqui, tá bom? Você quer falar alguma coisa? Obrigado. Obrigado aí, família. Pessoal, eu descobri algumas coisas sobre Curitiba. Uma das coisas que eu descobri sobre Curitiba, assim, não é nada demais, mas me impressionou no sentido assim, que eu descobri que Curitiba, por exemplo, é a capital mais alta do Brasil. E aí eu entendi por que é frio aqui, né? Mas eu descobri uma outra coisa também. Descobri que aqui em Curitiba que o pessoal foi aqui que fizeram o filme da Frozen. E aí, mas vamos sobreviver juntos, tá? Eu nasci no arquipélago de Cabo Verde. Deu certo para o link lá? Não deu certo? A internet está ruim? Não vai dar certo. Próximo sábado eu mostro para vocês, tá bom? Próximo sábado eu estou aqui também, eu mostro para vocês de onde eu vim, tá bom? Mas eu nasci no arquipélago de Cabo Verde. Cabo Verde é um país que faz parte do continente africano. Eu moro no Brasil desde 2007. Eu vim para o Brasil para estudar aqui. Eu vim para o Brasil para ser um biólogo marinho. Depois que você ver as fotos, você vai entender. E aí foi onde eu morei, 4 anos lá em Recife. Eu estudei lá na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz o curso de biologia antes. Mas nesse meio tempo, Deus nos chamou. A gente vai ter muito momento assim de eu contar a história, como que foi minha chegada no Brasil. Enfim, foi uma loucura e tal, mas eu vou contar para vocês e como é que Deus cuidou de mim até então. Então, morei 4 anos em Pernambuco, depois eu fui fazer teologia lá na Bahia, na Faculdade Adventista da Bahia. Lá eu conheci a Sara, lá no internato, e a gente namorou. No nosso último ano, nós casamos. Terminamos o curso em 2014, e em 2015 a gente iniciou o ministério aqui no Paraná, só que em Maringá. Então, basicamente, a gente está desde esse tempo aqui na região sul do Brasil, no Paraná, e região norte, né, mais quente um pouquinho. Aí Deus falou, eles estão precisando de esfriar um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais de frio aí, e aí mandou a gente um pouquinho mais aqui para o frio de Curitiba, tá certo? Mas a gente está muito feliz, está muito empolgado com o privilégio de poder conviver com vocês. Eu acho que vai ser uma temporada muito linda que a gente vai viver aqui. Eu acho que a gente vai viver uma temporada muito legal. Eu estou com uma expectativa muito boa. Sara também está com uma expectativa muito boa, assim. E eu tenho a certeza de que vão ser momentos muito lindos juntos. Então, contem comigo, contem com a minha família. Nós estamos à disposição naquilo que vocês entenderem que, enquanto família ministerial, enquanto pastor, eu puder ajudar, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Quando eu chego nos lugares que fala assim, olha, vai chegar um pastor africano, aí todo mundo espera um negão de 2 metros, assim, que só aparece os dentes e tal. Aí chega eu já mais desbotado um pouquinho, né? Alguns ficam meio frustrados, né? Cara, era para ter um pastor africano aí, né, e tal, né? E aí alguns têm alguma expectativa, falam assim, ó, pelo menos o sotaque dele deve ser um sotaque diferente. Aí o meu sotaque,
Eu já perdi o meu sotaque praticamente, né? Já estou falando feito brasileiro. Normalmente as pessoas acham que eu sou baiano, né? A minha esposa é baiana, então normalmente as pessoas acham que eu sou baiano, né? Mas algumas pessoas falam assim, mas o sotaque dele também não é aquela coisa exótica, assim, diferente, né? Em alguns momentos, alguns ainda têm expectativa, eu falo assim, mas pelo menos, o nome dele vai ser um nome diferente, né? Um nome exótico, meio africano. Eu falei, então, gente, meu nome é Gilson. Tem Gilson em todos os lugares no Brasil, né? E alguns ficam meio frustrados. Mas eu sou de verdade, tá? Depois eu mostro para vocês. Cabo Verde, tá certo? De onde eu vim, tá? Para vocês conhecerem. A maioria das pessoas aqui no Brasil, às vezes, não sabem. Então, por isso, eu sempre tenho que mostrar, só para a pessoa poder... Alguém aqui já ouviu falar das ilhas de Cabo Verde? Gente, nossa, eu fiquei até emocionado agora, né? Essa é a igreja que mais já ouviu falar do meu país. É que o meu país é um país pequeno, né? Tem 500 mil habitantes, então é bem pequeno. Se você pegar o menor estado do Brasil, que é Sergipe, você divide em 5 pedaços, você tem Cabo Verde, que é 1/5 de Sergipe, né? Então, Mas depois eu mostro um pouquinho mais para vocês, tá? Eu estou à disposição. No que precisarem, a gente está à disposição. Nós estamos ainda procurando casa para morar, né? E vocês já viram que o Tiago já está querendo me expulsar da casa dele. Mas eu não vou sair enquanto eu não encontrar a minha casa, tá? Então, esse foi o combinado. Senão, se eu sair de lá, os pais dele vão... Porque os pais dele gostam muito de mim, eu falei, tem que cuidar bem desse menino aí. E o irmão dele também gosta muito de mim. Aí ele foi obrigado, né, a me receber, né? Mas a gente ainda está procurando casa para morar. Orem por nós. A gente está com uma expectativa de segunda-feira receber uma resposta positiva. Então, se vocês puderem orar, porque a gente está 60 dias fora de casa, então, vivendo em malas mesmo, tirando roupa, botando mala. A gente já quer ir para casa, ter o lar. Então, eu quero, o próximo sábado, quando eu chegar aí, falar, irmãos, tem tanta caixa lá em casa, mas a gente está dentro, né? Então... Orem por isso, tá bom? Amanhã, próximo sábado, eu conto o testemunho se deu certo. Eu quero convidar você a abrir um texto na Bíblia, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu perguntasse para você qual é o versículo mais conhecido da Bíblia, o que você me diria? Oi? Salmos 23. O que mais? O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal, que deu, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. É isso aí. Então, esse é o texto mais conhecido da Bíblia. Agora, se eu perguntasse para você qual é o capítulo da Bíblia, ou quais são os capítulos mais conhecidos da Bíblia, o que você me diria? Salmo 23. Beleza? Esse é o salmo mais conhecido. Existe um outro salmo também tão conhecido quanto? É o Salmo 91. Isso vocês sabem, né? Por exemplo, o Salmo 91 é conhecido como o Salmo protetor. Existem alguns lugares aqui no Brasil onde as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam aberto no Salmo 91. As pessoas acreditam que, de alguma forma, isso traz algum tipo de proteção, ao abrir a Bíblia e deixar aberto no Salmo 91. Claro que não funciona assim, né? O poder não está no material em si, o poder não está no papel em si, o poder está nas palavras, quando a gente aplica na nossa vida, tá certo? Mas as pessoas, tanto que algumas pessoas, por exemplo, em alguns lugares, eu até brinco assim, o Salmo, existem alguns capítulos da Bíblia que a Bíblia já está meio viciada. Então tem lugar que se você pegar a Bíblia e você jogar assim, ele vai cair aberto no Salmo 91, né? A Bíblia já está meio que viciada assim, né? Mas eu quero ler com vocês o outro salmo, que é o Salmo 23. E aí, numa outra oportunidade, a gente estuda o Salmo 91. Mas eu quero ler com vocês o Salmo 23, conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Esse é o salmo mais conhecido da Bíblia e o capítulo mais conhecido e decorado da Bíblia, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23 comigo.
Quem já achou, diga salve. Ok. Antes de a gente ler o texto, o Salmo 23, ele está dentro de um contexto bastante interessante. Não sei se você já percebeu, mas se você ler o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, eles formam basicamente uma trilogia. E essa trilogia a gente define assim, por exemplo, o Salmo 22 é o Salmo da cruz, então é a cruz, fala da cruz. O Salmo 23 é o cajado. E o Salmo 24, a coroa. Então, basicamente, eles são simbolizados por esses instrumentos. Só que é interessante que quando você olha, por exemplo, no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus, ele é retratado como pastor, pelo menos em 3 momentos diferentes. Por exemplo, quando a gente olha lá no livro de João, capítulo 10, você vai perceber que Jesus, ele é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Isso é representado no Salmo 22, que é o Salmo da cruz. E aí, se você olha para, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 13, você vai perceber que Jesus, ele é representado como o grande, o supremo pastor. E ele é representado desse jeito no Salmo 23, o Salmo do cajado. E aí, no livro, na primeira carta a João, Jesus, ele é representado como o pastor que vai voltar para reger para todos sempre. E isso é representado no Salmo 24, que é o Salmo da coroa. E dentro dessa trilogia, a gente tem o Salmo que está no centro, que é o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. E ele diz assim, eu vou ler a primeira parte de cada versículo e você bem forte, você lê a segunda parte. Pode ser? Então vamos lá. Diz assim, olha. O Senhor é o meu pastor. Bem mais forte. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Esse é o Salmo 23, né? Quem escreveu o Salmo 23 foi Davi. Algumas pessoas sugerem que Davi escreveu o Salmo 23 quando ele estava fugindo ainda de Saul, quando ele estava na perseguição, algum momento lá, e aí ele escreveu o Salmo 23. Outras pessoas falam que Davi escreveu o Salmo 23 muito antes da história dele com Saul, quando ele era um pastor de ovelhas ainda na casa do pai dele. A verdade é que nós não sabemos quando foi que Davi escreveu, mas nós sabemos que foi Davi que escreveu. E Davi havia sido um pastor de ovelhas antes de se tornar um rei. Então Davi sabia o que significava ser pastor de ovelhas. Então Davi, ele entendendo isso, ele olha para Deus, ele fala para Deus assim, Deus, você é o meu pastor, você é o meu pastor. Davi sabia a intensidade do relacionamento de pastor e ovelha, então Davi olha para Deus e fala para Deus assim, Deus, você é o meu pastor. Quando a gente olha para esse texto no hebraico, por exemplo, o português ele dá uma impressão equivocada, mas no hebraico ele traz o seu real sentido, né? Por exemplo, no português, se eu quiser falar não para uma pessoa, como é que eu falo? Não. É isso aí. Se eu quiser falar não para uma pessoa, eu falo não. Só que no hebraico eu falo não de 2 formas, tá? Existem 2 formas de eu falar não no hebraico. Uma das formas de falar não no hebraico é a expressão al. Como é que é a expressão? Al. É um A e um L, tá certo? E você precisa falar o L como eu falo, não como vocês falam, tá bom? Aí o L meio parecido com o L de Portugal, português de Portugal, entendeu? Então, al. Isso. Então, em hebraico você pode falar al. E a expressão al é a expressão não, mas ele é um não em hebraico que é um não temporário. É um não que pode se tornar sim.
Então, assim, se um hebreu falasse para você assim, al para você, ele está falando assim, é não. Mas isso não impede de algum momento esse não se tornar um sim. Então, é o não temporário. Só que existe uma outra forma de falar não em hebraico, que é a expressão lo. Qual é a expressão? Lo. Ok? Qual é a primeira expressão? E a segunda? Beleza, você pegou. A expressão lo significa não também, mas só que é um não permanente, é um não que não muda. Então, assim, é como se alguém, um hebreu, falasse para você assim, ó, lo, ele está falando para você assim, olha, é não agora e é não depois, e isso não vai mudar. Então, não adianta insistir, porque não vai mudar. Então, a palavra que é traduzida como nada é a palavra lo. É como se Davi tivesse falado para Deus assim, olha, Deus, você é meu pastor, você cuida de mim, você sempre cuidou e você vai cuidar e isso não vai mudar. Entendeu a lógica? Então ele está falando para Deus assim, e aí faz muito sentido ele falar assim, o Senhor é o meu pastor, ele não está como o meu pastor, ele é. Essa é uma condição que não muda. A condição de Deus como nosso pastor, ele não muda. Deus não cessa o seu cuidado conosco. Então Deus continua cuidando sempre, e essa condição, ela não muda. Então, é imutável. É esse o conceito que Davi estava querendo trazer. Então, quando a gente olha para o Salmo 23, no primeiro versículo, ele fala assim, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes as pessoas podem olhar e falar, ué, mas a Bíblia me prometeu que Deus é o meu pastor e nada me falta. Mas a verdade é que faltam algumas coisas. Faltam algumas coisas na sua vida? Falta. Todos nós sentimos falta de alguma coisa. Quer sejam elas materiais, quer sejam elas emocionais, relacionais, mas nós sentimos falta de algumas coisas. Então parece que o texto não tem lógica, porque a Bíblia diz que nada. E aí quando a gente olha, então o português ele dá essa impressão, mas não é necessariamente isso que ele está falando. Ele está falando que o Senhor é meu pastor, então a melhor tradução seria assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque se Ele é meu pastor, Ele é suficiente. Aí tem uma Bíblia muito legal, na linguagem assim, que a Bíblia é mensagem. Aí nessa Bíblia, o autor, ele escreve assim, olha, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Aí eu acho que ele pegou o Espírito. Se Deus é meu pastor, eu já tenho o que eu preciso. Pode até faltar as outras coisas, mas Deus é meu pastor. Então, eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho o que eu necessito. Deus supre as minhas necessidades, Ele cuida de mim e é o que eu preciso. Só que se você olhar para o Salmo 23, você vai perceber que, na verdade, Davi, no Salmo 23, ele está descrevendo como era o dia de um pastor. De forma muito poética, o Salmo 23, na verdade, é uma descrição de um dia de trabalho de um pastor. Eu queria que você olhasse isso comigo, tá bom? Então, Davi, no Salmo 23, ele vai escrever assim, olha, versículo 2, ele diz assim, olha, ele me faz repousar em pastos, leva-me para junto das águas de descanso. Olha o que o texto está falando. Basicamente, se você fosse observar os pastores da região do Oriente Próximo, lá na região da Palestina e tal, que são as tribos beduínos, que são tribos nômades, e você observasse que o comportamento era muito parecido com os dias de Davi. Como é que funcionava, tá? Então, o pastor de ovelhas, ele acordava bem cedinho, antes do sol sair. Então, ele reunia o seu rebanho que estava no aprisco, no curral, e agora ele precisa fazer um trajeto com esse rebanho, conduzir esse rebanho até um lugar chamado Oásis ou Wadi, que é um lugar onde você tem basicamente duas coisas, o quê? Pastos e água. Então, o pastor, às vezes, ele faz esse trajeto, então ele sai da sua casa, sim, eles são, na maioria das vezes, eles são nômades, então são tendas e tal, mas eles saem
e eles fazem um trajeto que às vezes pode ser um trajeto de até 10 quilômetros, e aí eles atravessam o deserto, chegam num lugar onde você tem pastos verdejantes. Claro que a ideia de verdejantes no pensamento hebraico, no pensamento da Palestina, é diferente do verdejantes, por exemplo, de alguém que mora no sul do Brasil, onde chove constantemente. Não é tão verde assim, mas é a ideia de verdejantes lá. Então, ele vai encontrar basicamente pastos e água. Só que as ovelhas, elas são animais diferentes. Elas são animais bastante mansas, e elas são animais um pouco mais sensíveis e extremamente dependentes do pastor. O relacionamento de pastor e ovelha, ela é tão intensa, por exemplo, que uma ovelha, ela só sobrevive com um pastor. Então, a ovelha não sobrevive sem pastor. Alguém aqui já viu uma ovelha? Quem aqui já viu uma ovelha? Levanta a mão. Gente, o povo já conhece, né? Alguém aqui já viu um dragão? Não, né? Oi? Está repreendido em nome de Jesus, né? Beleza. Alguém aqui sabe como é que uma ovelha faz? Você não tem, né? Como é que faz? Esse menino aí, peraí, esse aí que... Você pode mostrar para mim como é que faz? Imita aí para a turma ver como é que uma ovelha faz. A ovelha ficou mais magoada agora, né? Vamos lá, de novo. Aí, ó. Essa é uma ovelha que está mais ou menos assim, perdida, assim, tá? E você, como é que a ovelha faz? Essa está mais brava, né, essa ovelha, né? Você sabe imitar uma ovelha? Vai lá, deixa eu ver. Assim. Rapaz, achamos uma ovelha agora, de verdade. Faz de novo aí para a turma ver. Rapaz, ele é bom mesmo. Rapaz, tem um outro aí, ó. Aí, ó. A galerinha sabe imitar a ovelha mesmo, velho. Mas ele é bom, né? E a ovelha? A ovelha, tá certo? Esse animal que é muito dócil, mas ao mesmo tempo ela é muito dependente do pastor. As ovelhas, elas são bastante medrosas, que quando o pastor, por exemplo, leva a ovelha, às vezes a ovelha, ela vai beber água. A ovelha, ela é tão medrosa às vezes, que ela se assusta com a sua própria sombra. Então ela, às vezes, se assusta, ela foge, e ela não bebe mais, e ela não volta mais lá. Então, às vezes, o pastor vai ter que ir lá, pegar a água na mão, levar a água e dar de beber. Às vezes não dá para segurar, então às vezes o pastor tenta fazer alguma coisa para botar água para levar para a ovelha. E às vezes o pastor, ele pode até levar no seu cantil, e não é esse cantil, às vezes, térmico e tal, não, é uma garrafinha PET, mais ou menos, imagina alguma coisa mais rústica assim. Às vezes ele pega do seu próprio cantil e ele dá de beber na boca da ovelha. Os pastores beduínos, eles são homens que misturam características que aparentemente são antagônicas, porque eles são rudes, mas ao mesmo tempo eles são extremamente dóceis. Então assim, e aí a ovelha, ela por se assustar, então muitas vezes o pastor tem que criar essa estratégia. Por isso Davi escreve assim, olha, leva-me para junto das águas, porque ele sabe que se o pastor levar para as ovelhas num lugar onde a água estiver muito agitada, estiver fazendo muito barulho, a ovelha se assusta. Então, leva-me para junto das águas tranquilas. Então, no versículo 2, Davi está repetindo mais ou menos o conceito do versículo 1. Deus, você sabe o que eu preciso. E você cuida de mim. Você cuida de mim. E aí o pastor, ele passava o dia lá, quando estava perto do sol se pôr, antes do sol se pôr, e aí o pastor, ele precisa fazer o trajeto de volta. Ele não pode sair muito tarde para não pegar agora o frio e a noite do deserto, porque são bastante desafiadores também. E aí o pastor, ele precisa. Então ele reúne novamente o rebanho e ele guia o rebanho de volta. Por isso, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda ele continua falando assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal,
O trajeto de volta, às vezes, trazia alguns desafios. Quando a volta, você começa a ter por exemplo, alguns animais predadores de comportamento noturno no deserto. A claridade já começa a diminuir. Então, o trajeto de volta ele é sempre mais desafiador, porque essas espécies, eles tendem a caçar mais ou menos nesse período. E as ovelhas, elas são animais extremamente medrosas, então elas começam a ficar um pouquinho mais agitadas. Então, a ovelha começa a sair do rebanho, a ovelha começa a desviar. E aí, por causa desses perigos, porque você tem um deserto, mas não é um deserto de dunas, é um deserto de montanhas, de encostas, de penhascos, então traz perigos, vales, e o trajeto de volta, muitas vezes, eles são trajetos perigosos, caminhos pequenos que os animais podem cair, algum tipo de predador. Então, a volta sempre era mais desafiador. Então, as ovelhas, elas começam a ficar assustadas, algumas começam a sair do rebanho. Só que o pastor, ele desenvolveu uma técnica. E a técnica é basicamente isso, ele emite sons com a sua voz ou ele canta. Por isso a Bíblia diz que Davi, ele cantava e tocava também. Por quê? Porque as ovelhas, eles reconhecem a voz do pastor. Por isso um dia Jesus diz assim, olha, eu sou bom, conheço as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Um dia desse eu estava vendo um vídeo e aconteceu mais ou menos o seguinte, um pastor, ele chegou e foi dar de água, beber para as ovelhas num lugar. Então, ele chegou com um monte de ovelhas e as ovelhas se espalharam e começaram a beber. Daqui a pouco chegou um outro pastor também com um monte de ovelhas e começaram a beber, só que misturou as ovelhas. Aí daqui a pouco veio um terceiro também com muita ovelha e pronto, as ovelhas misturaram. Aí eu pensava comigo, o vídeo tinha o intuito de demonstrar isso. Eu pensava assim, tá, mas como é que eles vão dividir? Porque assim, é muito parecido. Por mais que você conhece, uma coisa eu tenho um cachorro, 2, 3 eu conheço, eles são bastante diferentes. Outra coisa eu tenho 100 e são bastante parecidas. E aí chegar um outro com 100 também que é bastante parecido dos meus. Como é que eu vou saber de quem é quem? Não dá. Então você não tem como... Aí eu pensava comigo, tá, mas como é que eles vão dividir? Aí daqui a pouco acontece no vídeo, aí o primeiro pastor, ele sai cantando e as suas ovelhas vão atrás. E depois o outro sai, as ovelhas vão atrás e pronto. Eles conhecem a voz do pastor. E eles vão. Então, por isso Davi diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por mais que eu passe por momentos desafiadores, eu não vou temer, porque tu estás... Elas escutam. Quando as ovelhas eles escutam a voz do pastor, eles entram numa fila indiana e eles vão seguindo. E eles vão fazendo o trajeto de volta. E o pastor volta cantando. E enquanto eles estão ouvindo a voz do pastor, as ovelhas vão seguindo. Eles vão seguindo. O relacionamento é tão intenso que ele vai muito além de corte e abate. Um pastor e ovelha, eles têm um relacionamento tão intenso que, por exemplo, uma ovelha, ela não se adapta a um outro pastor com facilidade. Se alguma coisa acontecer com um pastor, se alguma coisa acontecer, às vezes, muitas vezes, essas ovelhas, elas são vendidas para o abate, porque elas não se adaptam a outro pastor e elas podem morrer. Então, por isso, de vez em quando você vê fotos de pastoreio de ovelhas, você vai perceber um pastor e um outro pastor beduíno bem jovenzinho lá atrás, porque se algo acontecer com o mais velho, tem outra pessoa que as ovelhas já estão acostumadas. Então, por exemplo, uma ovelha, ela não pode ser vendida para um outro pastor. Por exemplo, eu estou te devendo, ou eu quero te vender, eu estou precisando de dinheiro, vou te vender essas ovelhas para você cuidar. Não funciona. Então, uma ovelha só é vendida para o abate, porque ela não se adapta assim, não é. Então, o relacionamento é um relacionamento tão íntimo, que uma ovelha, ela depende do pastor. Então, é um relacionamento de intimidade. Por isso, as ovelhas, quando eles escutam a voz do pastor, elas seguem. Mas Davi continua falando assim, olha, o teu bordão e o teu cajado me... O bordão e o cajado são instrumentos que o pastor usavam, né?
bordão é uma vara e o cajado é uma vara com basicamente um gancho. E eles tinham algumas utilidades. Uma das utilidades é que o cajado, o pastor, com aquele gancho, muitas vezes o pastor, quando a ovelha estava em lugar de difícil acesso, por exemplo, caiu num lugar que ele não consegue ter muito acesso, então muitas vezes ele usava o gancho para poder conseguir trazer a ovelha de volta. Ou, às vezes, a ovelha está em um lugar, numa situação de perigo, ele precisa de fazer algo mais rápido, tirar a ovelha rapidamente daquele contexto. Então, muitas vezes, o pastor usava esse gancho com esse propósito, né? Às vezes, também o cajado e o bordão, ele usava também como ferramentas para espantar algum tipo de predador. Então, vem alguns tipos de animais e tal, predadores. Então, o pastor, ele usava isso para espantar esse tipo de animal. E o terceiro propósito é que muitas vezes também o pastor, ele usava isso. Às vezes as ovelhas, por mais que elas são animais mansas assim, e dóceis, mas às vezes algumas ovelhas elas começam a ficar muito afoitas, né, querendo sair do rebanho, correndo risco de cair de um penhasco, de ser predado por um animal. Então o pastor usava também essa vara como uma ferramenta para bater nas ovelhas, para tentar organizar, disciplinar elas. Aí você pergunta assim, tá, mas Davi está falando que o bordão e o cajado, que são instrumentos que às vezes causam dor nas ovelhas, ele está falando assim, olha, me consola. Mas como? Como? Porque se o pastor bate, dói. Como é que isso consola? Isso causa dor. Mas Davi sabe que se um pastor ele precisar bater naquela ovelha, o pastor ele vai fazer isso para salvar aquela ovelha. Então, se o pastor faz isso para salvar, é como que ele está falando para Deus assim, Deus, eu sei que em alguns momentos eu possa passar por momentos de dor e aflição, mas eu sei que se o Senhor permitir isso, é para me salvar. Então, se é para me salvar, isso me consola. Eu prefiro sentir dor, mas saber que eu estou salvo, em segurança, do que não sentir dor e me perder na destruição por completo. Então ele fala, isso me consola. Então isso me consola. E aí o pastor, ele chega em casa. Quando o pastor chega em casa, ele conta as ovelhas, porque daí vem a parábola das 100 ovelhas. O pastor você não sabe. Você olha assim, você precisa contar para saber se de fato, você não olha assim e fala, tem 100. Você conta. Então o pastor, ele conta as ovelhas. E depois, versículo 5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Então o pastor, ele conta as ovelhas porque ele percebe que se tem 100 ovelhas e só tem 99, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. E aí, o pastor, depois de contar, depois de ver que estão todas as ovelhas, o pastor agora, ele alimenta novamente as ovelhas. Então ele alimenta, por isso preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí, o pastor, ele tinha um olhinho. E esse óleo era um óleo que o pastor usava, porque como as ovelhas são animais muito mansas, elas às vezes, por exemplo, pelo tipo de vegetação rasteira, às vezes, elas se arranhavam no rosto. Então o pastor usava esse óleo muitas vezes como um óleo para ajudar no processo da cicatrização. Mas o óleo também era usado muitas vezes para proteger as ovelhas de alguns insetos que acometiam o rosto. Porque as ovelhas, elas são mansas, tão mansas, que às vezes os insetos acometem o rosto da ovelha e ela nem balança para retirar. Então o pastor usava esse óleo como um óleo de proteção, mas é um óleo também que curava. E aí ele diz assim, o meu cálice transborda. Naqueles dias, no Oriente Próximo, existia uma prática diferente dos nossos dias. Era uma prática hospitaleira e ela se tornou uma lei convencional entre as pessoas, né? Era muito comum, quando as pessoas chegavam na casa dos outros, você oferecer água para as pessoas. Isso é uma prática, era chamado de dom de Deus, principalmente os forasteiros. Todas as vezes que você olha na sua casa e você vem vindo alguém que você sabe que é um forasteiro, que não é da sua vila lá, da sua comunidade,
Então você oferecia água fresca para essa pessoa. Principalmente numa região desértica, numa região que você não tem tanta água. Então era um líquido muito precioso. Então entre o povo de Deus era como se fosse uma lei você fazer isso para os outros. Então você oferece. Então a gente oferecia água. Quantos aqui gostam de beber água? Alguém sabe quem é o maior bebedor de água aqui da igreja do Batel? Não? Você? Ela bebe muita água? Bebe? Você gosta muito? Você pode me ajudar então numa ilustração? Pode? Vem cá. Como é o seu nome? Ô Suzy, vem cá. Suzy gosta de beber água. Suzy, então eu queria que você bebesse água aqui hoje. Você estava com sede? Já não vai precisar sair da igreja, né? No meio do culto. Então, nos tempos bíblicos, quando uma pessoa chegava na casa da outra pessoa, aí você vem, imagina você veio visitar o pastor, você está na minha casa, e naqueles dias a gente oferecia, às vezes, outro tipo de líquido, mas basicamente a água era o mais precioso. Então, eu que vou te servir, Suzy. Suzy. E aí, ofereci água para a pessoa. Por favor. Tá bom? E aí a Suzy bebe. Mas só que assim, naquela época, você deu água, a pessoa bebeu. Ela bebeu tudo. Aí eu, como anfitrião, eu boto mais. Foi pouquinho, né? Ela bebeu tudo. Eu faço o quê? Boto mais. Dá um pouquinho mais. A Suzy hoje vai. Irmãos, deixem a Suzy, ela vai sair diretamente. Aí a Suzy bebeu. Aí eu faço o quê? Eu boto mais. Só que naquela época funcionava mais ou menos o seguinte: a Suzy bebe e tal, mas chega um momento, o anfitrião, ele sempre vai repondo. Ele vai repondo. Mas quando o anfitrião quiser falar para você assim, olha, agora está na hora de você ir embora. Foi legal a sua visita, mas que agora você já pode ir para casa. Então ele cessa de repor. Então se ele não bota nada, ele está falando para você de forma gentilmente. Foi legal, mas está na hora de você voltar para sua casa. Só que a Bíblia, quando Davi, ele fala assim, olha, ao chegar na casa do pastor, o meu cálice ele está falando, vou derramar um pouquinho aqui, é como se ele estivesse falando assim para Deus, assim, olha, Deus, na sua casa, eu serei sempre bem-vindo. O meu cálice transborda. Na sua presença, o Senhor sempre vai me querer. É como se ele tivesse falado para você, Suzy. O Senhor Jesus, na presença dele, o seu cálice sempre vai transbordar. Porque ele gosta de você. E ele quer que você esteja todos os dias. Ele gosta de você. Então, na presença do nosso Deus, o seu cálice sempre vai transbordar. Que Deus te abençoe. Obrigado, Suzy. Deus te abençoe. Na presença do nosso Deus, o seu cálice transborda para sempre. Nunca se esqueça disso. E aí, por isso, Davi termina falando assim, olha, bondade e misericórdia
certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Existia uma outra prática naqueles dias, quando você recebe alguém na sua casa, alguém, um forasteiro na sua cidade. Então os anfitriãos, eles precisavam colocar 2 pessoas para acompanhar o convidado que está naquela cidade. E essas 2 pessoas, eles acompanhavam essa pessoa em todos os lugares da cidade. Então Davi faz um trocadilho aqui. Ele falou que na casa de Deus, bondade e misericórdia me seguirão. Misericórdia. Deus é bom e Ele é misericordioso. Eles me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E esse é o desejo de Deus, que a gente esteja para sempre na presença dEle. E assim terminava o dia, e outro dia de manhã começava tudo de novo, o pastor. Então Davi, de forma muito poética, ele estava escrevendo como era o dia de trabalho dele. Mas basicamente Davi, ele entendia esse relacionamento. Ele olha para Deus e ele fala: Deus, você é meu pastor, então eu não preciso de mais nada. Você cuida de mim. Você é o meu pastor. Você cuida de mim. E o seu cuidado é o que eu preciso. Se eu passar por momentos de aflição, eu não vou temer, porque você está comigo. Então, se você está comigo, Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Era um grupo de turistas, eles estavam saindo lá da região da Palestina, e eles estavam indo em direção ao Egito, mas eles passaram por uma faixa, uma zona que era uma zona muito turbulenta de conflito. Então eles precisavam passar rapidamente naquela zona, mas enquanto eles estavam passando por aquele território, eles perceberam um grupo de pastores beduínos que estavam acampados numa certa região, e eles insistiram com o guia que parasse o ônibus para que eles pudessem testemunhar aquele momento e tal. Eles são tribos bastante raros e tal. E aí os guias insistiram tanto que, os turistas insistiram tanto que o guia falou: vamos fazer o seguinte, a gente desce, nós paramos o ônibus, desce, só que a gente fica aqui ao lado do ônibus e a gente olha. Vocês não podem interagir com as pessoas, não podem entrar em contato com eles. Vocês podem tirar foto, olhar, depois a gente entra no ônibus e vai embora. Beleza, tudo certo. E aí desceram e começaram a olhar, tirar foto e tal, até que em algum momento eles perceberam um pastor que pegou uma pequena ovelha e com suas próprias mãos aquele pastor quebrou as pernas daquela ovelha. E aí eles ficaram horrorizados com aquilo. Como assim? Por que esse pastor fez isso? Será que não tem leis de proteção aos animais? Por que esse pastor nesse país não protege os animais? Ele é um pastor. E aqueles turistas ficaram revoltados. Aí o guia foi lá e conversou com aquele beduíno. E ele gesticulava e falava no idioma local dele, até que ele voltou, o guia, e falou: olha, ele estava me explicando que essa é uma ovelha, essa é uma pequena ovelha, e ele gosta muito dessa ovelha, mas que essa ovelha, ela dá muito trabalho, porque ela é uma ovelha muito agitada. Então é uma ovelha que não fica no meio do rebanho. Então é uma ovelha cuja lã hoje já não vale mais nada, porque está sempre com um monte de vegetais, um monte de carrapicho. Então é uma lã que não vale muito, então não tem utilidade hoje a lã dessa ovelha. E todos os pastores falam para ele vender essa ovelha, porque ele vai perder essa ovelha. Algum animal vai pegar essa ovelha. Então todos os colegas falam assim: olha, vende, pelo menos você vai ter um dinheiro, porque você vai perder essa ovelha. Ela é uma ovelha muito difícil de controlar. Mas ele falou assim: olha, eu gosto tanto dessa ovelha, que eu não quero vender essa ovelha para ser abatido, mas eu também não quero perdê-la. Então eu quebrei as pernas, porque eu sei que agora eu consigo controlar um pouquinho mais ela. Aí eles entenderam. E aí eles observaram e perceberam que o pastor estava enfaixando as pernas da ovelha. E ele pegou a sua ovelha pequena no colo
E ele saiu cantando, e as outras ovelhas o seguiram. E aqueles turistas, eles foram embora pensativos no que eles acabaram de ver. A Bíblia nos diz que Deus é o nosso pastor. E às vezes haverão momentos, ou talvez momentos, em que Deus vai precisar quebrar as suas pernas. Mas se Ele fizer isso, vai ser para te salvar. Se você passar por momentos de duras aflições, entenda, Deus está no controle ainda de todas as coisas. Que você possa olhar assim como Davi e falar: Senhor, você é o meu pastor, você cuida de mim. Você é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Que você possa olhar como Jó falou: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esse pastor, ele ama você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você diria assim como Davi, você olharia para Deus e falar: Senhor, você é meu pastor, e eu não preciso de mais nada. Eu queria desafiar você a sair daqui com esse pensamento, com esse sentimento no seu coração. Se eu tenho Jesus, o supremo pastor, é o que eu preciso. É o que eu preciso. Jesus. Enquanto a Adeline estiver cantando, eu queria que você, enquanto ela estiver cantando, eu não sei se tem alguém que entrou aqui hoje nessa manhã, sabe, precisando de sentir um abraço do Senhor Jesus. Fala: Senhor, eu preciso de você. Enquanto a Adeline estiver cantando, eu quero te dar um abraço. Mas eu quero que você receba esse abraço como se fosse o abraço do Senhor Jesus, do seu pastor, o nosso pastor. Então ela vai cantar e eu vou ficar aqui. Se você quiser, você vem, eu vou te dar um abraço. Mas que você receba esse abraço como se fosse o abraço do seu pastor, falando para você: eu estou no controle, eu cuido de você, e é o que você precisa. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. Já era noite.
correu para me alcançar, estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Que Deus abençoe você. E que nessa jornada, juntos, a gente possa lembrar que existe um pastor que cuida de nós. E nos momentos que as coisas parecem que estão saindo dos trilhos, não se esqueça, existe um pastor no controle de todas as coisas. E muito em breve, nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. E o nosso cálice sempre vai transbordar na presença dEle. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos abrir a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos ensina que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor cuida de nós. O Senhor supre todas as nossas necessidades. E nos momentos desafiadores da nossa vida, a Tua Palavra nos diz que o Senhor está lá. Então nós não precisamos temer. Nos momentos em que nós passamos por aflições, a Tua Palavra nos diz que o Senhor ainda está no controle. E que muito em breve, todos nós estaremos para todo sempre, habitando na casa do nosso pastor. Pai, que cada pessoa que entrou aqui hoje nessa manhã, um dia, quando o Supremo Pastor voltar, possa estar entre aqueles que viverão a eternidade com o Senhor Jesus. Que nós possamos continuar confiando no Senhor, confiando de que o Senhor está no controle. E acima de tudo, crendo e confiando de que se nós temos o Senhor, nós não precisamos de mais nada. Abençoe a Tua igreja. Nós oramos e finalizamos essa prece. Ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Feliz sábado.